Neste vídeo nós vamos falar sobre estratégias de crescimento para a sua igreja em 2024. Neste vídeo nós vamos abordar aqui estratégias que vão ajudar a sua igreja a conquistar mais almas para Jesus Cristo, crescer, não apenas em qualidade, mas também ajudá-los a crescer em quantidade. E o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre oração. A oração é a principal ferramenta que nós temos de clamar, de pedir a Deus que nos dê a estratégia correta para ganharmos almas, para evangelizarmos, como evangelizar, qual a estratégia, dependendo da nossa região, da nossa localidade, da nossa geografia, dependendo das pessoas do nosso trabalho, Deus vai nos dar a estratégia, a melhor estratégia, a mais eficiente. Então, a oração é a primeira chave para a gente ter um crescimento na nossa igreja. E através da oração é que Deus vai te dar a estratégia para que você passe para o restante da sua igreja, para o corpo da sua igreja, de repente um plano, um projeto de evangelismo. E inclusive é o segundo ponto que nós vamos falar, que é sobre o evangelismo. E é um evangelismo que ele vai ser ajustado de acordo com o público que você trabalha, de acordo com a localidade, com a geografia. Não apenas aquele evangelismo onde se entrega um panfleto e diz Jesus te ama, mas um evangelismo criativo, um evangelismo estratégico, utilizando inclusive as redes sociais como ferramenta, que hoje ela é um dos principais meios de comunicação. Então a rede social, a internet, os aplicativos de mensagem são mais um meio pelo qual nós podemos comunicar algo às pessoas. Então, criar também um plano, uma estratégia de evangelismo, utilizando não somente o evangelismo em folheto, mas também o evangelismo com estratégias digitais, onde pode-se mapear 3 pessoas para cada pessoa, ou seja, cada pessoa da igreja selecionando 3 pessoas do seu círculo de amizade, parente, trabalho, para que essas pessoas evangelizem ou entreguem mensagens em um determinado período, como por exemplo, durante um mês, ficarem enviando mensagens ou até mesmo tentar fazer um acompanhamento com visitas e entregando a mensagem de Jesus. Mas lembrando, a oração ela deve vir sempre antes de qualquer ação dessas. Utilizar a oração como ferramenta para pedir o direcionamento de Deus vai ajudar a ter êxito nessa missão. O terceiro ponto é engajamento com a comunidade. A sua igreja, certamente, ela deve ter sede ou ela deve estar situada, localizada em um bairro, em uma rua ou em uma avenida. E nessa avenida, nesse bairro, nessas proximidades, existem pessoas que não conhecem por não ter uma experiência com Jesus ou já tiveram e estão afastadas. E utilizar o engajamento da comunidade é uma das maneiras de aproximar essas pessoas da igreja ou aproximar a igreja dessas pessoas. Como? Criando projetos sociais, aproveitando inclusive datas comemorativas durante o ano, como a Páscoa, um exemplo, para realizar alguma apresentação teatral, algum espetáculo, convidando as pessoas próximo da igreja para que elas participem, ou envolvendo as crianças dessa comunidade, dessa vizinhança, como por exemplo, aproveitar o Dia das Crianças para realizar uma ação para as crianças do bairro. E com isso trazer os pais dessas crianças ou ter contato com os pais dessas crianças. Ou até mesmo uma ação social onde mapeia-se as famílias ali naquele bairro que precisam de ajuda, seja com relação a roupas ou com relação à alimentação, e fazer um planejamento anual de entrega de cesta básica naquelas famílias e junto com a entrega da cesta básica também deixar uma palavra ou uma lição ou alguma mensagem ou até mesmo um estudo bíblico e que isso se torne um acompanhamento. Então, durante um ano, constrói esse relacionamento com essas famílias, com essas pessoas, o que vai gerar mais interesse das pessoas ali próximo da igreja de visitar e até mesmo de ver assim, nossa, esse Jesus, esse Deus dessas pessoas é um Deus realmente incrível e tem impactado a minha vida. E a partir disso, as pessoas vão decidir visitar e até mesmo se congregar
na sua igreja. A quarta estratégia é liderança inspiradora. Se você é pastor, presidente ou pastor que não seja o presidente, pastor auxiliar, ou se você é líder de ministério ou trabalha na liderança da sua igreja, liderança inspiradora é o que vai motivar a sua igreja também a agir. Porque as pessoas dentro da sua igreja, os discípulos, os membros na sua igreja, eles praticamente estão somente aguardando uma voz de comando, estão aguardando uma decisão sua, estão aguardando um direcionamento seu de como eles devem seguir. Todos nós sabemos que é papel nosso, é papel meu, individual, pregar a palavra, evangelizar, ganhar discípulos, ganhar vidas, ganhar almas. Mas muitas vezes a gente, com o nosso dia a dia, a nossa correria, a gente acaba meio que engessado com as nossas tarefas e a gente fica esperando um comando da nossa liderança. Então, uma liderança que é travada, ela vai ficar esperando a ação dos discípulos, enquanto os discípulos estão esperando uma atitude da liderança. E liderança que faz uma boa gestão, ela se antecipa, então antes ela já vem e dá a voz de comando, entrega o projeto. A liderança que vai falar com Deus, vai pedir a estratégia para Deus em oração e vai entregar a missão diante da igreja para que a igreja execute aquele plano. Igreja, nesse ano nós vamos dobrar o número de membros, os números de discípulos, nós vamos dobrar a quantidade de filhos que nós temos aqui nessa igreja. E o plano vai ser A, B, C e D. Esse vai ser o nosso roteiro. Então, seja uma liderança inspiradora para a sua igreja. A quinta estratégia é a utilização de tecnologia na gestão e comunicação da sua igreja. Utilizar a tecnologia na gestão ajuda a ter produtividade, ajuda a ter relatórios e ajuda principalmente em tomada de decisões. Muitos líderes de ministérios, de igrejas, não sabem, não fazem a mínima ideia de quantas pessoas já passaram pela igreja nos últimos 5 anos, 10 anos. Não sabe nem mesmo quantas pessoas tem na igreja hoje. Na data de hoje, não sabe quantas pessoas tem na igreja. E para pegar esse dado, ele vai ter que pegar um monte de papel, de repente pegar a planilha que está desatualizada, fazer conferência, isso vai dar um trabalho enorme e dificulta a tomada de decisão. Por quê? Afinal de contas, nós estamos ganhando ou perdendo vidas aqui na igreja. O que nós precisamos fazer? Então, os números nos ajudam a tomar decisões mais certeiras e no momento certo, inclusive. Então, utilize a tecnologia para a gestão e também para a comunicação da igreja, para que a igreja esteja engajada. Por exemplo, uma ferramenta que você pode utilizar para cadastrar todos os membros, cadastrar todos os visitantes, organizar os grupos e células da sua igreja, organizar a tesouraria para que a tesouraria também seja transparente, você tenha total controle da tesouraria, patrimônio, agenda da igreja, fotos, vídeos, ou seja, você ter ali inclusive escolas e turmas tudo organizado numa única plataforma. Inclusive, se você ainda não conhece a plataforma em nuvens, você pode fazer o seu cadastrar a sua igreja gratuitamente e a plataforma em nuvens abrange todos esses recursos, o que dá um poder para você ter uma gestão e comunicação da sua igreja de forma eficaz. E a sexta estratégia é cuidado pastoral. Você como líder, você como pastor, você que está para cuidar das vidas que estão chegando na sua igreja, ou até mesmo das pessoas que já entraram, já estão há anos, você precisa continuar cuidando e alimentando essas pessoas de maneira adequada e com alimento adequado para cada etapa da sua vida espiritual. E esse acompanhamento pastoral é essencial, essencial. Toda a igreja precisa ter o acompanhamento, precisa estar próximo da sua liderança. Os pastores precisam sentir o momento em que o discípulo, em que o membro está precisando de uma palavra. No momento que você sentir que aquela pessoa está se distanciando, faça um esforço e vai lá onde ele. Faça uma ligação, envia um áudio no WhatsApp,
bata na porta da casa dele, faça uma visita, marque o almoço. Eu sei que também a gente, quando vê assim, meu Deus, é muita gente na igreja, não dá para visitar todo mundo, mas eu quero te dizer que dá sim para visitar todo mundo. No ano nós temos 365 dias. 365 dias. Se você conseguir falar com 2 pessoas por dia, você já conversaria com uma média de 750 pessoas, mais ou menos. Falando com 2 pessoas por dia, então dentro de um ano, é muito provável que você consiga falar sim com todas as pessoas da sua igreja. Até porque certamente talvez tenha alguém na sua igreja que já faz mais de ano que você não conversa, não aperta a mão. Então, atente-se para o cuidado pastoral. A 7ª estratégia para a sua igreja crescer em 2024 é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável vai abranger a estratégia de arrecadação financeira para manter tanto a estrutura do templo e a estrutura dos ministérios e também a estrutura de missões, principalmente. Um dos primeiros pontos que a gente falou aqui foi sobre trabalhar durante o ano envolvimento com a comunidade. Então, quais projetos a gente precisaria desenvolver para aproximar a igreja da comunidade? Certamente haverá custos para desenvolver tais projetos. E esses custos é exatamente dinheiro, é financeiro. Então, como a gente conseguirá custear projetos durante o ano todo para a gente aproximar da comunidade, fazer missões, se não tiver arrecadação financeira? Então, busque maneiras de estimular as pessoas na sua igreja, os membros, os discípulos, a contribuir voluntariamente, através de ofertas de missões, ofertas de amor. Se a sua igreja trabalha com dízimos, estimule eles a serem fiéis nos seus dízimos. Então, é dessa maneira que você vai conseguir, de fato, ter um desenvolvimento sustentável e não ficar passando necessidades para custear as despesas básicas da sua igreja. A igreja é uma instituição, ela tem despesas, ela precisa se manter e, além de se manter, ela precisa investir em projetos sociais, em projetos missionários. E a 8ª estratégia de crescimento para a sua igreja em 2024 são os eventos especiais que você vai desenvolver durante o ano. São eventos, são congressos, seminários onde você vai estimular o crescimento espiritual das pessoas. Por exemplo, encontros com Deus, imersões onde as pessoas estarão vivendo experiência extravagante com Deus, com o Espírito Santo. Se vocês trabalham seminários, podem abordar seminários de família, trazendo palestras sobre a importância da presença de Deus em cada família, sobre o perdão, unidade da família, eventos para casais, para que os casamentos continuem fortalecidos, eventos para jovens, congressos, seminários, envolver as pessoas em eventos durante o ano também vai ajudá-los a ter um crescimento. E claro, a gente está cada vez mais firme a partir do momento em que a gente se abastece de alimento. Então entenda isso, durante o ano, o que a gente pode fazer de diferente a cada mês ou a cada 2 meses que traga um alimento novo para a igreja. A gente sabe que a programação semanal, aquela programação recorrente, ela é essencial para a gente. Mas tem momentos que a gente precisa de algo diferenciado, algo que vai dar um impacto, que vai dar um choque em nós. E esse algo que vai dar um choque em nós podem ser os seminários na sua igreja, os congressos, as conferências, os encontros, os intercâmbios. Então busque, como eu falei no começo do vídeo, o primeiro ponto, oração. Busque em oração ao nosso Deus para que o nosso Deus venha trazer as estratégias certas para a sua geografia. Porque uma estratégia que funcione em um estado, em uma determinada igreja, ela pode não funcionar na sua, por vários fatores. Então, por isso, não é apenas a gente ver alguém fazendo e fazer na nossa igreja. É Deus que vai nos direcionar. Então, busque no Senhor em oração, Ele vai te iluminar e vai te colocar as pessoas certas para ajudar a realizar cada propósito desse. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui,
comenta, deixa um comentário o que você achou, o que você gostaria de aprender e compartilhe com outros pastores também. Afinal de contas, independente da igreja, todos nós estamos a serviço do Rei Jesus. E juntos vamos crescer a nossa igreja para a honra e glória dele. Então que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.